A gente te convidou para essa entrevista pelo contato com a sua irmã, né, que comentou que que passou por um quadro de depressão e queria perguntar se você pode comentar um pouco como foi isso. Tá. É meio complexo porque não teve assim, uma causa única. É uma coisa que foi se acumulando, mas o principal fator foi um transtorno alimentar que eu desenvolvi em 2016. E aí eu fui diagnosticada em 2016 com ortorexia e depressão. Ortorexia é uma obsessão pela alimentação saudável. Então, assim, é um transtorno meio novo na nossa geração, porque com essa onda fitness e tal, muita gente tá desenvolvendo isso. Então, tá algo bem mais comum hoje em dia. E eu acho que em relação a como eu desenvolvi é isso. O que mais vocês precisam saber, assim? Esse início, assim, em contato com essas questões fitness, por exemplo, como que aconteceu? Eu sempre fui muito magra e eu achava que eu não era magra o suficiente. Então eu fui numa nutricionista pra fazer uma dieta. E no começo foi ótimo porque eu tinha paladar infantil, então eu aprendi a comer verduras, legumes, frutas. Então foi ótimo pra mim. Mas aí eu descobri esse universo fitness do Instagram. E foi aí que começou a dar errado as coisas. Porque eu via aquelas pessoas super magras, super em forma e que conseguiam conciliar estudos e treino e dieta e andavam sempre com marmita pra cima e pra baixo e eu achava que eu conseguia ser assim, que eu tinha que ser assim. E então eu comecei a levar para um lado meio extremo e chegou a um ponto que não era mais sustentável aquilo pra mim, ainda mais que eu tava em época de vestibular, terceiro ano do ensino médio, e a minha irmã tava no intercâmbio também, e a gente é muito próxima, então isso me afetou muito. E aí tudo desmoronou. Foi isso. E conviver com isso dentro dessa situação, né, de pressão, do vestibular, dessas questões que você colocou, como que você percebeu, assim? Eu acho que a maior pressão pra mim, na verdade, foi os meus pais. Não tanto o vestibular, porque eu tava. Eu cheguei num ponto que eu falei, se eu não conseguir passar esse ano, eu não ligo, eu só quero conseguir me sentir bem comigo mesma. Então eu tava bem relaxada em relação ao vestibular. Tava estressada, mas eu não era a minha maior preocupação naquele momento. Só que os meus pais não entendiam nem um pouco o que era ter depressão. Então eles achavam que eu tava só sendo preguiçosa, fazendo corpo mole, não me esforçava. E o mais difícil de lidar foi a falta de apoio deles. Só que. E das minhas amigas também, que elas também não entendiam. Então quem mais me ajudou foi a minha psicóloga e a minha irmã, mesmo à distância. A gente conversava sempre sobre isso, ela me ajudava. Mas foi uma coisa que eu tive que passar um pouco sozinha, porque ela não estava aqui presente e meus pais só tornavam tudo pior. E minhas amigas me abandonaram um pouco, então eu tive que passar por isso muito sozinha. E essa imagem, assim, que os seus pais já tiveram, né, seus amigos, de que é uma coisa, de depressão não é uma doença, é uma coisa de falta de vontade. Você acha que é uma coisa, assim, que eles já acreditavam nisso? Ou que... Eu acho que na verdade é uma coisa que é muito propagada assim pela sociedade, de que depressão é só frescura, depressão é preguiça. E é uma coisa que a gente nem pensa muito sobre, porque quem não passa por isso não consegue entender tão bem. Então, pra eles foi muito um choque ter que lidar com isso. E eles tinham todas essas ideias equivocadas do que era depressão. Então, foi um trabalho muito difícil de desconstrução deles. Eu fui tentando mostrar aos poucos o que era realmente passar por aquilo. E eu gosto muito de escrever, então eu escrevia muitos textos pra eles. E eu acho que eles já melhoraram muito nesse aspecto, minha mãe principalmente, porque a minha mãe também em relação a transtorno alimentar,
ela tinha muito uma preocupação com o corpo dela, então ela passou isso pra mim. Isso me afetava demais, então eu também consegui ajudar muito ela nesse aspecto de conseguir aceitar o corpo dela, principalmente, pra depois conseguir aceitar o meu. Como que você vê a mídia se apropriando desses assuntos como se fossem separados, assim, tipo, a vida ela pode ser fitness, então tudo em volta de ser fitness é feliz, é saudável, é bonito, e depressão é tipo, uma doença enfim, que acaba com a vida das pessoas, mas não consegue relacionar como que uma coisa impacta na outra, assim. É que, assim, eu me interesso muito por esse assunto, então agora que eu já tô bem melhor em relação a isso, eu pesquiso muito sobre, eu vou muito atrás pra tentar ajudar outras pessoas que passam por isso. E eu encontro duas coisas muito diferentes, mas muito relacionadas na internet. Uma delas é coisas de anorexia e bulimia, que tem um viés muito sombrio. É um transtorno que, desde o começo, assim, te pega muito no psicológico. Você tem que estar abalado antes de entrar nele. E aí depois tem o viés fitness, que vem com essa ideia de estilo de vida, vida Mara, Pugliese, nossa. E também não percebem que um extremo desse lado também pode ser um transtorno. E pode te levar a um quadro tão horrível quanto uma anorexia, uma bulimia. Então, eu acho que as pessoas, assim, saiam um pouco o foco do corpo magro e foi o corpo, tipo, bem-estar, sabe? Vamos ser saudáveis. Só que ser saudável fisicamente ao extremo pode te levar a adoecer mentalmente. Então, falta realmente a gente conseguir abrir os olhos das pessoas para isso, que um extremo também, nesse aspecto, também pode ser um transtorno. Então, a gente tem que trabalhar isso todos os dias e ajudar as pessoas a enxergarem que isso pode levar a um transtorno. E você chegou a buscar informações, assim, quando você teve esse diagnóstico, você chegou a buscar informações disso, assim? Você procurou na internet ou em outros lugares? Então, eu já sabia, né, o que era, ainda mais porque eu queria fazer nutrição, então eu já estudava um pouco transtornos alimentares. E eu já suspeitava que eu tinha, porque minha irmã apontava muito isso pra mim, que eu tava ficando muito obsessiva com isso, que não tava saudável. Então, quando eu fui numa psiquiatra, eu já, assim, suspeitava que eu tinha, e aí foi só uma confirmação mesmo. Mas depois eu fui procurar mais saber sobre, pesquisei sobre, falei com nutricionistas que eu conhecia, com psicólogas, e isso me ajudou a entender melhor o que eu sentia e me ajudou a superar também. Você acha que o modo como os lugares que você achou as informações assim, se apropriam de um jeito adequado desse quadro? Eu falo, como que eles se apropriam dessa discussão? Então, depende, porque tem tanto informações muito boas na internet quanto muito ruins. Então, é uma questão de onde você procura, né? Mas eu sei que eu me deparei com coisas muito absurdas, que, assim, era claramente alguém que não entendia o que era aquele transtorno e estava divulgando uma coisa totalmente equivocada, mas também tinha coisas que estavam certas e que me ajudaram a entender o que eu sentia e a melhorar. E aí, em outros lugares, por exemplo, a gente tem o programa Bem-Estar, tem umas coisas assim, tipo, novela com personagens fitness, tem programa, tipo, tem jornais falando sobre isso, tem revistas, né, boa forma, assim. Como você acha? Você acha que eles dão conta de fazer essa discussão? Não. Eles, na verdade, eles incentivam muitos transtornos. Se você coloca, por exemplo, a palavra secar no Google, você abre um monte de página da Boa Forma falando, é como secar em 7 dias. Assim, tá super radicais que podem levar alguém a uma obsessão e a um transtorno alimentar. Então, acho que a gente tem que combater esse tipo de mídia, porque eles estão incentivando um transtorno. E isso tem que ser proibido.
Você acha que a questão que a gente tem muito forte, assim, tanto para anorexia, bulimia, mas para esse quadro de ortorexia, tem uma questão dos padrões, né? A gente tem padrões de tudo, né? Tipo, de como você vive, como você trabalha, né? Padrões de beleza, de como você vive em sociedade. Você acha que a mídia se vale desse argumento, dessa discussão para falar, se apropriar dessa discussão de uma forma distorcida, como você está dizendo? Eu acho que hoje em dia a mídia se apropria muito, assim, de tentar desconstruir o padrão magro, tipo, não, vamos nos aceitar como nós somos, mas incentivando uma outra obsessão que é por ser saudável. Tipo, ok, você não tem que ser magra, mas tem que ser saudável, senão tá errado. Então, eu acho que... É porque hoje em dia o empoderamento tá vendendo, né? Então... eu acho que... Também estão levando uma questão que devia ser positiva para um lado ruim, porque só pensam no lucro e em como ganhar mais dinheiro em cima disso, em cima de pessoas que podem desenvolver um transtorno. Você acha que essa apropriação como uma mercadoria, né, que você fala, ser saudável, né, viver bem, é a forma que a mídia se apropria dessa discussão para poder transformar essa cultura do bem-estar e tal numa mercadoria de fato, para ter tipo canais no Instagram sobre isso, de ter academias fitness, enfim. Sim, não só canais de Instagram e academias e tal, mas até produtos, tipo, o mercado fitness está crescendo cada ano mais, porque perceberam que não estava mais dando certo o mercado dietético, que a galera tava mais indo para um viés de saúde. Então agora não é mais aquele shake dietéticos, é tipo whey protein. Então eles estão mudando o direcionamento deles, mas sempre visando lucro. Um exemplo tipo, da mídia falando sobre isso? Tipo, da questão que desenvolveu, né, essa questão fitness, ou também de como a mídia se apropria dessa discussão em relação a quadros de transtorno afetivo que se desenvolvem em relação a isso. Então, eu poderia citar vários exemplos de tipo Instagrams fitness que propagam essa ideia de vamos nos aceitar, mas vamos ser fitness saudáveis e buscando bem-estar físico. Tem aos montes hoje em dia. Um exemplo clássico é a Pugliese. E em relação à mídia falando sobre isso, eu acho que hoje em dia ainda não tem tanto sobre ortorexia, porque está sendo estudado mais agora mesmo, mas sobre anorexia e bulimia também tem muita gente que fala sobre. Mas ainda defendendo tipo, a questão do vamos ser muito saudável, porque não comer não é saudável, militar não é saudável, só que comer super saudável o tempo todo, sem abrir exceções, é saudável. Então, revistas como A Boa Forma podem ser um exemplo disso. E quando eles fazem a discussão relacionada, por exemplo, a gente já viu várias matérias falando sobre como quadros de anorexia estão associados a quadros depressivos, né? Por exemplo, agora na França está tendo a discussão das modelos que não podem ter, enfim. Você já viu algum caso que tem essa discussão no quadro de ortorexia? Eu não vi, mas isso não quer dizer que não tenha. Assim, eu só vi, eu fui num simpósio nesse final de semana sobre transtorno alimentar e uma psicóloga falou bastante sobre ortorexia e a relação da depressão com a ortorexia. Porque na ortorexia você acaba se isolando muito socialmente por causa da sua obsessão por ser saudável. Você tem medo de sair pra jantar fora, você tem medo de ir na casa de uma amiga comer, você tem medo de que alguém cozinhe pra você. Então você fica isolada no seu mundo, você faz sua comida, você come na hora certa, a quantidade certa, as coisas certas. Então, eu acho que é bem difícil alguém desenvolver ortorexia sem estar associada com uma depressão. Porque esse isolamento social
assim, um grande fator que indica uma depressão também. E tem discursos que são assim, sem relacionar as coisas? Ah, tem, assim, eu já vi muita gente no Instagram também defendendo, tipo, se você for na casa da sua amiga, for ter uma festa lá, leva sua marmita com a sua comida. E mesmo você estando na festa, você está comendo assim sozinha a sua comida e não com todo mundo, já é um isolamento. Você se sente de fora daquele momento. Então, eu acho que isso já seria assim levar para um extremo, já seria um começo de assim estar se encaminhando para um extremo. Tem muita gente que defende isso. Como uma coisa saudável. É. Dentro desse isolamento social que você estava, tipo, como que você reagia na mídia, inclusive no Instagram, no Facebook, ou inclusive com os amigos próximos? Porque hoje a gente tá vendo, tipo, você bem sorridente. Tipo, você fala isso com, sei lá... Não, é que eu sorrio quando tô nervosa. É uma coisa automática. Mas sim. As minhas amigas, elas não perceberam no começo que eu tava mal. Elas achavam que era só uma obsessão por ser fitness. E elas ficaram irritadas com isso, porque elas queriam sair comigo e eu nunca queria ir. Elas queriam ir pra balada e quando eu ia, tipo, eu nunca queria beber com elas, não bebia antes com elas. E elas queriam marcar uma festa do pijama. Aí, pra elas me convencerem, aí era difícil. Quando eu chegava lá, elas queriam fazer brigadeiro e eu fazia cara feia. Ficava super noiada de comer brigadeiro. Então, assim, pra elas foi muito difícil de perceber que aquilo era um transtorno, porque tava mascarado de estilo de vida saudável. E ao mesmo tempo, acho que elas não queriam ver que era um transtorno, porque ninguém quer achar que sua amiga ou sua filha tem depressão ou transtorno alimentar. Então elas realmente, assim, tinham dificuldade em enxergar e também não queriam enxergar, o que dificultava ainda mais. E mesmo num discurso especialista, né? Você estuda essa área, você está dentro dessa discussão. Os discursos dos especialistas que falam sobre isso, né? Eles têm essa tendência de seguir essa mesma via, assim? Então, tem, eu diria, 2 tipos de nutricionista hoje em dia. Aqueles que se venderam para o mercado, então que você vai numa consulta e eles querem te passar 1 milhão de fórmulas e 1 milhão de suplementos. E tem aquele que realmente faz um trabalho mais sério, mais que manteve a integridade dele e que segue uma linha mais natural, com comida de verdade, não com um monte de pó em forma de comida, passando por comida. Então, depende muito do profissional. Eu já passei pelos 2 tipos. Hoje em dia eu tenho uma nutricionista que ela segue essa linha mais assim, natural, sem suplementos, sem fórmulas. E é o que eu defendo e o que eu pretendo trabalhar no futuro. E quando você viu essa psicóloga falando nesse simpósio, né? Você se sentiu reconhecida na fala dela, assim? Muito. Nossa, eu chorei várias vezes naquele dia. Porque, assim, teve várias palestras de psicólogas e nutricionistas e muita gente que tinha transtorno levantou a mão e, assim, se abriu, falou sobre o seu transtorno. E eu não me senti à vontade pra falar naquele momento, mas de ouvir vários relatos de gente que passou pelo que eu passei, eu fiquei, assim, muito, muito emocionada. E me reconheço completamente na fala delas e vi que eu não estava sozinha, o que é muito bom, assim, sentir que você tem alguém que te entende. Mesmo sendo uma fala mais técnica, assim. Sim. E os relatos das várias pessoas compartilhando, assim, como que repercute, assim, você? É que cada experiência é uma experiência, né? Então, até tinha muito mais gente que tinha tido anorexia e bulimia, mas as que tiveram ortorexia é sempre um pouco diferente do que o outro passou, mas no fundo, assim,
você se sente reconhecido naquilo e sente que alguém te entende, que você não passou por isso sozinho, que você não tava louco. E então também me ajudou muito a ter um olhar de fora, assim, de o que era aquele transtorno, porque era o outro falando sobre, não era eu. E entender melhor também o que eu passei. Então foi realmente muito incrível poder ouvir aqueles relatos. E como que tá sendo agora falar sobre você, assim? Eu tô bem ansiosa. Eu tenho transtorno de ansiedade também, então é meio difícil. Mas é bom poder colocar pra fora porque você organiza um pouco seus pensamentos e depois que você fala, assim, parece que não é mais uma coisa tão sua, sabe? Os outros sabem, os outros podem começar a entender. Você acha que essa rede de apoio com a fala das pessoas que passaram já por uma situação dessas, né, parecida com a sua, você acha que ela dá uma outra dimensão do que seria, por exemplo, o que você procurou de ter falas de especialistas, de ter pessoas que não passaram por isso falando sobre? Sim, porque quando você vê alguém que, assim, passou por isso e que hoje tá bem, isso te dá muito uma assim, esperança, sabe? De eu consigo melhorar também. E são pessoas que te entendem muito melhor, porque um profissional, ok, ele estuda isso, ele te entende, só que ele não sabe o que é sentir isso na pele. Então, essa minha amiga que teve anorexia, ela me ajudou muito quando eu tava mal, porque ela entendia as minhas crises e o que podia ser um gatilho pra elas. Então a gente conversava muito sobre isso, ela me ajudava muito, assim, contando da experiência própria dela. E isso fazia eu me sentir menos sozinha, que alguém me entendia de verdade. Você acha que mesmo quando os canais de mídia falam sobre casos, você acha que é diferente de ter relatos, assim? Sim, porque tem um distanciamento, sabe? Não tem aquela coisa... O relato pessoal é uma coisa que toca muito mais do que ouvir uma pessoa falando em termos mais técnicos sobre isso. Isso tem uma relação, por exemplo, você estava contando que seus pais tinham uma visão, né, de que era uma coisa banal, né, a depressão. E você acha que ter mais relatos, mais divulgação de pessoas que estão passando pela mesma situação tiveram um impacto, assim, para te ajudar? Sim, porque dentro de casa eu não tinha apoio, então eu me sentia totalmente sozinha. E aí achar essas pessoas que hoje eu fiz muitas amigas assim nesse grupo, que realmente me entendiam e estavam ali pra me ouvir, nunca me julgavam. Foi o que assim me salvou, porque senão eu teria ficado sozinha. E ninguém consegue lidar com isso sozinho. O próprio modo que, como se veicula, né, a depressão, tipo, como uma tristeza profunda, né, sei lá. Esse tipo de fala é sempre reiterado, assim, mas ter um relato das pessoas, tipo, pra você fez toda a diferença, assim. E você acha que as pessoas tendo mais espaço, você vê como um caminho melhor, assim, pra ajudar as pessoas? Totalmente, porque ouvir experiências de outras pessoas que realmente passaram por aquilo, que entendem o que você sente e que estão divulgando isso como uma forma de querer te ajudar, é o que realmente mais ajuda as pessoas. Porque, ok, você pode ler um monte de termo técnico sobre o que é ter depressão, como tratar uma depressão, só que aquilo é muito superficial, porque é só, assim, a questão do profissional da área, sabe? Passar por aquilo é uma coisa muito mais profunda, muito mais complexa, que não se resume em termos técnicos. São coisas que a gente, às vezes, nem entende ainda o que você está sentindo. Então, poder conversar com alguém que sente aquilo também
te ajuda a se entender melhor. E acho que só para finalizar, você acha que a mídia, do mesmo jeito que ela te atrapalhou, ela também te ajudou? Sim, nossa, sim. Tem uma menina chamada Miriam Botan. Ela é tipo uma blogueira do Instagram. Ela teve compulsão alimentar, ela teve anorexia, ela teve bulimia, ela teve ortorexia e ela teve depressão. E como a mídia foi o que mais afetou ela, hoje ela usa a mídia como uma forma de combater isso, sabe? De ajudar as pessoas que passam por isso. E ela tava nesse simpósio que eu fui nesse final de semana, numa mesa redonda. E, assim, ver os posts dela no Instagram, ver ela falando no Insta Story, sempre me ajudou muito, assim, é meio que sentir que alguém que você nem conhece te entende. E até nessa situação já ajuda demais. Então, ela fala muito sobre isso lá no simpósio, que como o Instagram hoje em dia é uma fábrica de transtorno alimentar, a gente também tem que usar essa ferramenta como uma forma de combater isso. Porque tem que ter, assim, os dois lados lá. A gente tem que contra-atacar. E eu acho essa fala muito interessante, porque muita gente poderia dizer, não, tipo, saiam do Instagram, fujam do Instagram. Só que não, também é uma forma de divulgar como se recuperar de um transtorno e como combater pessoas que propagam transtornos. Então, eu acho muito importante a gente também usar a mídia como pro lado bom da coisa, assim, pra ajudar as pessoas. Bom, É a isso, gente né, agradece gente? muito. Obrigada. A gente até queria fazer mais perguntas, mas a gente também tem que reduzir isso para 30 minutos no máximo. Então, muito obrigado. Deu Por vir até 38. USP, por disponibilizar seu tempo. Imagina, gente. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Isso.